Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Leonardo Simões e hoje darei continuidade a um assunto que tem sido abordado nos últimos vídeos relacionado ao projeto de lei 1179 de 2020, agora a lei 14.010 de 2020, que foi sancionada no dia 10 de junho e publicada no dia 12 de junho de 2020. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações, aproveite para curtir também e compartilhar este vídeo com quem você conhece e que possa se interessar pelo assunto. No primeiro momento, o assunto de hoje ele nem teria de ser abordado, porque trata do capítulo 4 do projeto de lei, da lei agora 14.010, que fala da resilição, resolução e revisão dos contratos. A questão é que os artigos que compõem esse capítulo, são dois artigos, o 6º e o 7º, eles foram vetados. O capítulo foi integralmente vetado. Então não teria assunto a se tratar em relação à Lei 14.010, em relação à resilição, resolução e revisão contratual. Entretanto, esse é assunto um pouco controverso e ainda há a possibilidade de o Congresso derrubar os vetos, seja alguns, sejam todos. Então, acredito que vale a pena fazer essas considerações, deixar aqui algumas informações que podem ser úteis aos operadores do direito como um todo e eventuais pessoas interessadas também que gostem do assunto. Não custa repetir, os artigos 6º e 7º que serão abordados aqui neste vídeo foram vetados. Então, as considerações que serão aqui realizadas serão com base no texto final do projeto de lei 1179, ok? O artigo 6º ele dispõe que as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções do contrato, incluídas aquelas previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. Inicialmente, duas considerações importantes são necessárias acerca dessa disposição do artigo 6º do projeto de lei. A primeira delas é em relação à referência feita ao artigo 393 do Código Civil. Esse artigo dispõe que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Em vídeo anterior, foi tratado que, de acordo com o que consta no projeto de lei, para os fins desta lei, os eventos decorrentes da pandemia do coronavírus são considerados como caso fortuito ou força maior. E essa compreensão é necessária para algumas outras informações que serão trazidas em seguida. O outro ponto de grande importância em relação a esse artigo 6º é que fala que os efeitos desse artigo 6º não serão retroativos. Mas retroativos a quê? Retroativos àquela data do início dos efeitos decorrentes da pandemia. O parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei, agora a lei, esse texto foi mantido, preceitua que, para os fins desta lei, considera-se 20 de março de 2020 como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus. 20 de março de 2020, como já explicitado também, foi a data da edição e publicação do Decreto Legislativo número 6 de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública em âmbito nacional. Então, esse artigo 6º, ele fala que os efeitos, as consequências decorrentes da pandemia não terão efeitos retroativos, nem mesmo naquelas hipóteses do artigo 393 do Código Civil. Efeitos retroativos, portanto, a 20 de março de 2020. Hoje pela manhã, estou gravando este vídeo aqui em 13 de junho de 2020, eu acessei uma publicação feita no perfil social do professor Flávio Tartucci, em que, por meio do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, foi feita uma nota de resignação e discordância em relação a alguns vetos presidenciais, dentre eles aqueles relacionados ao artigo 6º e 7º do texto final do projeto de lei. Na visão do Instituto, o veto do artigo 6º causaria uma insegurança jurídica, porque o artigo 6º seria claro no sentido de que não seria possível alegar caso fortuito e força maior em fatos ocorridos antes da data de 20 de março de 2020. E aí, essa é uma discussão que tem sido feita porque há uma demanda muito grande, ao que parece, para a revisão de contratos. E aí alegando as mais diversas coisas. Então limitaria a revisão contratual, considerando a pandemia como caso fortuito e força maior, a essas hipóteses, ou seja, a partir de 20 de março de 2020. Prosseguindo na análise do texto final do projeto de lei, o artigo 7º, também vetado,
ele dispunha que não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Vamos por partes. Os artigos de lei do Código Civil referenciados aqui nesse artigo 7º, eles dispõem, em relação ao artigo 317 do Código Civil, esse artigo ele prevê a intervenção judicial na sobrevinda de manifesta desproporção entre o valor da prestação devida e o valor do momento de sua execução por motivos imprevisíveis. Já os artigos 478 a 480, são os outros 3 artigos referenciados nesse artigo 7º do projeto de lei, eles tratam da resolução por onerosidade excessiva. Para melhor compreensão do que esses artigos querem dizer, eu criei aqui um caso fictício, uma hipótese. Nessa hipótese, a situação é a seguinte. Suponhamos um contrato de importação, que tenha sido firmado em 1º de janeiro de 2020, e cuja disposição nele contida fala, olha, o momento do pagamento será o vencimento, e o vencimento será 13 de maio de 2020. Ok? Contratação, 1º de janeiro de 2020, pagamento e vencimento em 13 de maio de 2020. Na contratação, o dólar estava a R$ 4,02, trabalhando aqui com valores arredondados. R$ 4,02 na contratação em 1º de janeiro de 2020. No vencimento, o dólar fechou em R$ 5,89. Na variação diária, ele chegou a ultrapassar a casa de R$ 5,90. Pensem só, uma variação de mais de 46% em relação à prestação pensada no momento da contratação. Tudo bem, todos sabemos que o câmbio, a variação cambial, a desvalorização de moeda, ela acontece. Falar que é imprevisível de uma forma geral não é racional, porque sim, é previsível, olhando a história, que haverá sempre uma variação. Normalmente, quando se fala de dólar, ao longo da história, é uma variação sempre positiva, apesar de alguns momentos variar também negativamente, mas sempre mantendo uma tendência de subida. Mas e numa situação como essa? Uma situação que afeta o mundo inteiro, até onde seria pertinente a compreensão ou tentar retirar essa compreensão de que não seria uma hipótese previsível? É algo a se pensar. Nessa nota que foi lançada pelo Instituto, é feita a seguinte consideração. Ademais, o artigo 7º do projeto afastava, na linha da doutrina e da jurisprudência superior majoritárias, que fatos como o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário fossem considerados como eventos imprevisíveis e extraordinários. Mas e nessa situação? Quem poderia prever um estado de pandemia? Quem poderia prever que o mundo seria afetado de uma maneira tão grande a ponto de causar este rebuliço que estamos vivendo e que, ao que tudo indica, terá efeitos aí por bastante tempo na economia, especialmente. Não cabe a mim apontar qual entendimento está certo ou errado, não tenho condição de fazer isso, e isso só será visto como as coisas acontecerão na prática com o tempo. À medida que surgirem demandas nesse sentido, ou melhor, à medida que elas forem sendo apreciadas meritoriamente, porque certamente já há demandas nesse sentido, e saber até que ponto a pandemia será considerada como caso fortuito e força maior em relação às obrigações contratuais, numa hipótese dessa, por exemplo, de importação. Cabe aqui trazer à tona as razões do veto desses artigos 6º e 7º do projeto de lei 1179. De acordo com o que consta nas razões, a propositura legislativa contraria o interesse público, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de mecanismos apropriados para modulação das obrigações contratuais em situações excepcionais, tais como os institutos da força maior e do caso fortuito e teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva. Acredito eu que, por esse texto, basicamente está transferindo a responsabilidade para saber se seria ou não caso fortuito, caso extraordinário, para os julgadores, no final das contas. O artigo 7º também era composto por 2 parágrafos. O primeiro dispunha que as regras sobre revisão contratual previstas no Código de Defesa do Consumidor não se sujeitam ao disposto no caput deste artigo.
O Código de Defesa do Consumidor, a propósito, em seu artigo 6º, no inciso 5, dispõe que são direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em caso de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. E aí, bem fácil a compreensão de que essa questão da pandemia seria considerado um fato superveniente que tornaria excessivamente onerosa a obrigação a ser cumprida. De maneira que, mesmo nesses casos, tratando-se de aumento de inflação ou variação cambial, aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Esse é o entendimento a que se pode chegar a partir da leitura deste parágrafo 1º do artigo 7º. Já o parágrafo 2º, ele fala que para os fins desta lei, para os fins do que consta aqui nesse projeto de lei, as normas de proteção do consumidor, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, por assim dizer, não se aplicariam às relações contratuais subordinadas pelo Código Civil, subordinadas ao Código Civil. Dentre elas, aquelas havidas entre empresas e empresários. No Código de Defesa do Consumidor, ou melhor, na jurisprudência falando, há esse debate, a doutrina também discute isso, sobre quem seria consumidor para os fins do Código de Defesa do Consumidor, se seria também empresas, se seriam também empresários, e aí há alguns entendimentos, há quem é contra, há quem é a favor, não importa. O que importa é que para esta lei, se esse artigo vier a ser reavivado, digamos assim, pelo Congresso, não se aplicaria às disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações havidas entre empresas e empresários. Aproveitando o assunto aqui de direitos de consumidor, vou aproveitar para falar acerca do artigo 8º do projeto de lei, que sim, este foi sancionado, não houve vetos e que, portanto, está em vigor já desde 12 de junho de 2020, através da Lei 14.010. Esse artigo 8º prevê que, até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar, por meio de delivery, de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. Vamos lá para ver o que dispõe o artigo 49 do CDC? O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. E o parágrafo único complementa: se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. Nota-se que, portanto, em relação a essas hipóteses aqui mencionadas no artigo 8º, produtos perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos, durante a vigência da Lei 14.010, não haverá aplicação do artigo 49 do CDC. Por que isso? É sabido, nós temos vivenciado isso. Durante este período de pandemia, a demanda por delivery, por entrega domiciliar, tem sido muito grande. Digo por conta própria. Coisas que nós não compraríamos normalmente. Nós iríamos até a loja para fazer, nós iríamos até a padaria para comprar um pão, até o supermercado para fazer as compras, a depender do volume e do que vai ser comprado. A gente acaba fazendo isso por telefone, pela internet, pelo WhatsApp. Então, como aplicar esse direito de arrependimento numa situação tão atípica como essa que estão vivenciando, em que quase todos os estabelecimentos, até mesmo roupa, tudo bem que não é perecível, não é de consumo imediato, então nesse caso não estaria coberto ali, mas coisas que antes não se comprava por delivery, sempre ia até o estabelecimento, agora mudou. Então, diante dessa crescente demanda e considerando que há coisas que a pessoa ela precisa mesmo saber se ela quer ou se ela não quer. Se vai comprar pão, eu não posso exercitar o meu direito de arrependimento, pelo menos agora com esta lei já publicada, no prazo de 7 dias. Até porque nem todo pão dura 7 dias, Às vezes alguns até viram pedra. Entendidos quanto a isso, para essas hipóteses de produtos perecíveis ou de consumo imediato e também de medicamentos,
não é aplicável o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que fala do direito de arrependimento. Destaco que de tudo quanto foi dito aqui, somente o que está em vigor nesta data, esse vídeo de 13 de junho de 2020, é o artigo 8º da Lei 14.010, porque os artigos 6º e 7º foram vetados, certo? Ah, mas então assisti à toa. Na verdade não. Estou gravando aqui hoje, é um sábado. Suponhamos que ao longo da próxima semana, em algum momento, seja derrubado o veto presidencial de alguns artigos. A gente precisa saber, afinal, o que se trata e o que está vindo por aí. E ainda que não seja esse o caso, sabermos como as coisas andaram, desde que o projeto de lei nasceu até o momento que ele foi sancionado pelo presidente da República. A você que assistiu até aqui, peço a gentileza, deixe o seu like neste vídeo se gostou, encaminhe-o para quem você conhece e possa se interessar pelo assunto, que talvez tenha alguma dúvida em relação às relações contratuais, se esta Lei 14.010 trouxe ou não alguma novidade a seu respeito. E inscreva-se no canal se ainda não fez, acione o sininho para receber as notificações. Coloque abaixo seus comentários, suas dúvidas, se houver, e será um prazer respondê-las. Siga-me no Instagram, às vezes eu acabo postando também algumas coisas ali, algumas curiosidades, algumas informações, principalmente para quem não tem muita afinidade ainda com a área jurídica. Agradeço mais uma vez a sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.